você chegou até aqui. O William, ele aceitou de pronto o convite, né, que a gente fez para ele. Na realidade, a gente fez um convite para uma outra pessoa, ele não pôde estar, mas o William, ele simplesmente, ele falou, não, tô dentro, tô indo, e ele vai falar hoje sobre o masculino e a saúde. Ele trabalha com terapia tântrica integrativa desde 2012. Ele começou sua busca pessoal com masculinidade e desenvolvimento, né, passando a facilitar grupos que visam o masculino saudável. E o seu conteúdo hoje ajuda na saúde, no conhecimento e nas práticas pessoais de autodesenvolvimento com a sexualidade. Então, querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a recepção, eu agradeço ao Agni também, que foi a pessoa que me indicou, né? Sim, foi ele. Trabalha muito com a questão do masculino, então eu tenho uma gratidão muito grande aí por ele ter lembrado de mim e passado essa responsabilidade, né? E tá por aqui com vocês, né? É algo, para mim, eu sempre coloquei essa questão de todos somos um, já desde a época que eu fiz a formação de yoga, desde a época que eu comecei a buscar as terapias alternativas, isso já há uns 20 anos atrás, e eu comecei a ver toda essa necessidade mesmo de olhar para si, principalmente o homem, né? E eu venho numa linha pensante de que o homem, ele é saudável, o masculino é saudável. E o que não é saudável é justamente as ações que o masculino toma por causa do machismo, por causa de todas as questões sociais que a gente acaba vivenciando, né, como homem, e isso é que acaba tornando ele uma pessoa não saudável, né. Então, esses movimentos que eu falo que são externos, acabam trazendo para nós essa falta de saúde, falta de conhecimento do próprio corpo, né, da sexualidade. Como você disse, eu trabalho com a linha do Tantra também, trazendo consciência corporal para homens e mulheres, né, mas eu gosto muito de ressaltar que os homens têm um quê principal, que é essa falta de cuidado, de ação para com o próprio corpo, de sentir, de olhar. Eu gosto de falar também que existe uma unidade, dentro do Tantra a gente acredita na unidade do mente, corpo e espírito, né? Então, também é uma questão de todas essas convergências, a gente entender elas como funciona o nosso corpo. Então, trabalhando com a linha dos chakras, todas as sensações corporais, trabalhando também com a questão da energia da Kundalini, energia sexual, que traz, vamos dizer assim, que é responsável pela concepção de vida. Então, eu venho muito nessa linha. E deixar o homem consciente disso, né? Desse trabalho de consciência do sutil, da energia, do quanto é importante ele saber como funciona o seu corpo, como funciona a sua mente e como funciona também esses pontos sutis, essa parte energética, todo esse movimento no corpo. Então, eu comecei a trilhar um caminho por uma necessidade, para entender como funcionava meu relacionamento, a minha sexualidade, e depois eu fui vendo que esse caminho também envolvia muita questão de saúde. Então, eu falo que o homem ele tem muita dificuldade para identificar essa situação saudável, de como buscar informações para o seu corpo, como buscar informações para o seu dia a dia, em alimentação, nesse olhar mais profundo. E aí eu vejo que quando a gente consegue atingir esses homens e fazer com que eles enxerguem esse movimento de uma forma mais clara, eu entendo que eu mexo no sagrado deles. Eu mexo nessa situação do estar em contato consigo de uma forma mais profunda, mais atenta, e aí a gente vai trabalhar muito a questão de presença. Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo do homem é a aceitação, primeiro, de que precisa de ajuda, precisa olhar para si. E eu falo homens, não só as pessoas que estão fora da linha da cultura da saúde, né? Conheço muitos professores de yoga mesmo, que são colegas, que tiveram dificuldade, às vezes, de tomar conta de coisas muito simples de saúde, porque não foram no médico, não fizeram um exame, não fizeram, porque simplesmente por achar que está tudo bem.
por ser homem, ter aquela responsabilidade de achar que não precisa de ajuda, que não precisa estar olhando para isso, entendeu? Então, é uma visão que precisa ser bem ampliada mesmo e conscientizada. Eu trago também essa visão através da questão da sexualidade em relação ao homem como ser, como se entendendo como a pessoa que vai estar sendo orientada a partir de agora e trazendo essa consciência de que quando ele vê essa questão da sexualidade de uma forma mais ampla, ele também traz muita qualidade de vida para ele, entendeu? Então, aí entra tudo nessa questão de como que ele está em questão hormonal, como que ele está nas questões falocêntricas, né, tipo a questão assim, como que funciona para ele essa questão do sexual, e também como funciona a questão do entender as suas sensações, os seus sentimentos, os seus, eu falo que o homem também tem os seus ciclos, né, então quando ele começa a prestar atenção na saúde masculina, ele começa a prestar atenção nos ciclos dele, como que ele está como que ele está funcionando no seu ciclo. Lógico que ele é um pouquinho diferente do ciclo feminino, porque o ciclo feminino ele tem aquele movimento que é sinalizado pela questão física e tudo, e o ciclo masculino ele tem um pouquinho, a gente fala que é um pouquinho diferente, porque o próprio movimento acaba acontecendo, às vezes, linkado com as estações. Então, a questão do humor está muito linkado com o tipo de estação que eu estou vivenciando ou com a minha rotina. Então, o ciclo masculino precisa ser mais anotado, porque o homem tem essa ideia de como ele está nas suas mudanças. Eu vejo isso muito, fica muito mais, vamos dizer assim, marcado quando o homem entra na andropausa. Então, essa questão do quando ele é mais velho, ele começa a entender os ciclos porque eles ficam mais marcadinhos, entendeu? Ele começa a entender esse movimento acontecer. Mas esses ciclos acontecem desde a infância. Então, o homem, se você prestar atenção, desde quando ele é mais criança, adolescente, os ciclos dele acabam acontecendo também. O próprio humor do adolescente, a gente percebe que ele tem uma variação muito grande. E a gente entende que esses ciclos, se eles forem compreendidos, existe uma questão até de saúde e segurança mesmo. Porque que nem a gente fala que o homem ele sofre muito mais em relação à questão de, vamos dizer assim, de acidente, de situações de perigo. Por quê? Porque ele entra nesse movimento da caixinha da masculinidade, do que ele precisa fazer, de como ele precisa agir, e na segunda, a questão hormonal dele, que coloca ele naquela ação eu falo assim, aquelas brigas que acontecem na adolescência, aqueles movimentos de rebeldia, aqueles movimentos de ação, são todos linkados a esse movimento de ciclos, entendeu? Então, está muito linkado com a questão hormonal, está muito linkado com a forma que ele vai agir dali para diante. Quando a gente começa a ter essa consciência, começa a explicar para esse adolescente, para esse homem, para esse adulto, que ele precisa estar consciente desses ciclos dele, é onde muda essa característica, ele começa a ter mais saúde, ficar mais saudável e entender o ciclo que está sendo feito, que ele está passando, entendeu? Eu gosto muito de colocar nessa reflexão que o homem consciente é aquele que sabe entender as suas emoções e sabe entender o momento que ele está vivendo de vida nesse momento. Então, eu estou aqui, eu tenho as minhas emoções, eu tenho os meus movimentos, e quando eu estou mais presente com isso, eu começo a entender que essas emoções e sentimentos, eles são úteis para a minha vida. Eles vão trazer sensibilidade, vão trazer uma ação melhor para eu me cuidar, para fazer os movimentos que eu preciso. Então, essa é uma parte que eu gosto muito de olhar, porque senão fica aquela história, tipo assim, como homem, eu não posso me cuidar. Como homem, eu não posso olhar para a minha saúde. Como homem, eu não posso, porque eu tenho uma responsabilidade. Então, é esse movimento que é o movimento natural, patriarcal que existe, né? Que é tipo, o homem tem que dar conta, tem que suprir, tem que sustentar, tem que... todos esses tem que acabam caindo por terra quando você fica realmente presente e entende
que isso não é algo que a gente pode estar trabalhando com mais presença. Eu gosto de colocar muito isso. As ações, elas acabam acontecendo de uma forma natural. Eu aprendi muito com a questão do yoga e do tantra, para o homem começar a entender que nem os processos hormonais, os processos corporais, onde ele vai conseguir estar olhando para, que nem a parte prostática do homem, que é algo que é um tabu. Quando o homem começa a entender que ele precisa cuidar dessa região, que ele precisa entender como funciona a pelve dele, que ele precisa entender o que está trazendo de processo para ele, por isso que eu falo que na andropausa é mais comum, porque é na hora que você vai para uma situação, às vezes, de inflamação, uma situação de incômodo, e aí acaba se tomando consciência dessa região. E isso é algo que, pela questão saudável, o homem teria que estar olhando isso ao longo da vida dele, para ter uma longevidade, para ter uma questão saudável por mais tempo. Por isso que essas ações de consciência precisam começar a acontecer mais cedo. Então, o homem, quando ele está na idade adolescente dele, ele precisa já ter consciência que ele tem que ter esse movimento de olhar para o corpo. Quando o homem está na fase adulta dele, ele já precisa estar tomando providências para que a questão hormonal dele fique equilibrada, para ele ter longevidade. Quando eu falo homem, eu falo a questão da estrutura masculina, né? Esse movimento de estrutura masculina. Isso também eu gosto de deixar bem claro, porque existe toda uma ação hoje de consciência de que o homem e essa estrutura masculina ela está na apresentação social. Então, é esse homem que eu falo que ele precisa estar consciente. E todo esse movimento acaba acontecendo de uma forma natural, se a gente conseguir ficar presente em cada momento de vida. Então, eu trago muito essa questão da presença, de olhar, de sentir, e o que ajuda isso para o homem? Para alguns homens, eu indico muito a questão da meditação. Eu faço a meditação diária, né? Então, é uma ferramenta, assim, excelente para que você comece a tomar conta das suas sensações, dos seus sentimentos, da presença no seu corpo. Então, essa ferramenta eu acho divina. Quando você consegue meditar e entrar em contato com o seu corpo, ele fala, eu começo a ouvir o meu corpo. Então, é muito importante essa consciência, né? Quando ele fala, ele ser ouvido, né? Então, eu falo que o corpo sempre está falando, só que ele está escutando só quando o corpo está gritando, né? Eu acho que para todos, né? Homens e mulheres, né? Quando a gente não cuida, não olha, né? A gente já vai ver se, tipo, quando eu estou com uma dor, uma questão que está me incomodando muito, então, todo esse movimento acaba acontecendo porque a gente não escuta, né? Não está presente nas sensações corporais e nas situações que estão acontecendo. Eu sofri muito tempo com obesidade, né? Eu tive muito essa questão da não aceitação e tudo. Eu vejo o quanto o julgamento social acaba atrapalhando muito quando a gente não está presente no nosso corpo, quando a gente não está consciente disso, né? E eu vou trazer para completar bastante essa situação, para olhar muito para essa situação, é o seguinte: todo homem tem condições de olhar para si de uma forma presente, através da meditação, através de práticas. O Tantra ajuda muito, tá? O Yoga ajuda muito. Então, são práticas que eu indico, geralmente, para as pessoas para poderem estar ampliando essa consciência. E o autoconhecimento, ele acaba acontecendo com a curiosidade também. Eu falo assim que o homem curioso, aquele que busca, o buscador, é aquele que ganha muito nesse movimento. E eu falo isso porque a maioria dos homens que me procuram vem, às vezes, através de uma mulher. Porque a minha esposa queria que eu viesse aqui para olhar para uma situação. Minha parceira está querendo que eu me cuide, ou a mulher. Então, sair desse movimento de uma terceira pessoa está fazendo para você e começar a tomar consciência que você pode tomar frente, que você pode olhar para isso, entendeu?
Então, essa parte é a dica que eu dou, assim, para o masculino. Ele tem tantos movimentos que ele faz de conquista, de olhar para as situações que ele precisa conquistar no dia a dia, mas ele acaba esquecendo dele. Então, entrar nessa energia de autocuidado, hoje, para mim, é o que eu trago de mensagem aqui, né, para os homens, principalmente, que eu estou trabalhando com a questão masculina, ele serve para todos, né, mas aqui eu estou focando na questão do masculino, por essa necessidade mesmo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, e quem estiver vendo esse vídeo, né, que puder também passar para os companheiros, para os amigos, e quem puder estar vendo esse movimento, consiga despertar essa questão de estar buscando, de ser um buscador de si, um buscador da saúde, um buscador de estar presente, né, uma pessoa presente, consciente com o teu corpo e com as tuas condições. E é isso. Eu agradeço a oportunidade aqui de estar falando com vocês, agradeço a todo esse movimento aberto, né, e que essa palavra chegue a todos com clareza e com muito amor. É isso. Gratidão aí para vocês. Meu querido, nós aqui queremos agradecer em nome da The World United, viu, suas palavras. Vocês estão sendo pioneiros mesmo nesse assunto. Aqui você, o Agni, o Juliano, que está aqui também, vai falar conosco. O homem, realmente, ele tem certas resistências, um pouco mais que a mulher com relação a isso, por causa que você falou mesmo das crenças, dos tabus que a gente tem socialmente. E como você bem disse, o homem buscador, o homem curioso, ele vai de alguma forma entender que ele precisa transgredir alguns padrões nele para poder ser um bom pai, um bom companheiro, né, um bom ser humano, não é só isso, porque a mulher, eu acho que ela tem mais essa flexibilidade, né, de poder ir procurar coisas, porque ela não está bem, falei, gente, alguma coisa está acontecendo aqui. E os homens, eles estão agora buscando isso, eu vejo mais rodas de homem, guerreiros do coração, se formando, né, para que aconteça mesmo essa união linda de feminino e masculino dentro deles, né, é preciso limpar, a gente tem muito padrão, né, querido? Sim, eu faço parte do Portal Mundo Homem lá, e a gente está com um movimento muito forte com os homens, né, e essa questão da paternidade, essa questão da saúde do masculino está muito ligado a esses movimentos de presença e consciência, né. Então, todos convidados também a estar participando. Claro. A roda próxima de você aí e participe. Linda. E aonde é, desculpe, pode falar novamente? O Portal Mundo Homem, ele é em São Paulo, né? Aqui em Jundiaí, Homens que Sentem, que eu trabalho com o pessoal, que é um grupo, e o Portal Mundo Homem, ele está em São Paulo. Então, mas a gente está fazendo, no Portal Mundo Homem tem vários lugares que estão acontecendo, que nem agora vai acontecer um encontro no Rio, tem um encontro na Bahia também, então são em vários lugares, que é com o Luiz. E é muito legal, o pessoal lá é muito acolhedor. Muito bom, querido. Nós agradecemos profundamente sua presença aqui, viu?